Perceba muito rapidamente que as pessoas mais racistas nos Estados Unidos são os liberais brancos benevolentes. E a coisa mais racista que eu realmente vi ao longo dos últimos anos é a insinuação dos liberais brancos de que pessoas negras e pardas são burras demais para conseguir um documento de identidade para votar. Isso se chama o preconceito brando das baixas expectativas. E então, conforme fui crescendo e continuei observando este mundo, percebi que se você encontrar mais coisas em comum, se você conseguir encontrar maneiras de ver o que temos em comum com as pessoas, as questões raciais desaparecem muito, muito rápido, se você simplesmente der uma chance para as pessoas. Perceba uma coisa. Vou dizer isso e digo aqui, e falo isso do fundo do meu coração. Os indivíduos mais racistas deste país são os liberais brancos. O ponto principal é o seguinte: liberais brancos não querem que pessoas negras em suas escolas tenham liberdade de escolher a escola, porque é o seguinte: se as pessoas negras tiverem liberdade de escolher a escola e puderem sair da situação em que estão por causa daquelas escolas públicas péssimas, e sim, eu chamei de escolas públicas péssimas. Eu não disse professores ruins, eu disse escolas públicas ruins que sufocam bons professores, não pagam o suficiente para os professores, não ensinam as coisas certas. Se eles puderem sair dessas escolas ruins e ir para uma ótima escola, então é isso que vai acontecer. Eles vão receber uma ótima educação. Agora a gente está competindo com seus filhos, você, liberal branco, pelos empregos que você reservou para seus filhos. E eles não podem permitir isso, e não querem isso. De novo, o objetivo é nos manter separados. Você fica aí na sua escola fracassada. Você fica aí com o Juneteenth. Você fica aí com isso. Você fica aí com aquilo. Isso aqui é nosso. Uau! Isso não é seu. Isso não é algo em que você deveria se envolver, a menos que a gente te convide. Sabe, eu participei de uma reunião uma vez, uma reunião do Conselho Escolar, e o ex-governador Roy Cooper entrou e fez um discurso maravilhoso, grandioso, sobre como as escolas públicas eram ótimas e como todo mundo precisava ir para as escolas públicas. E aí ele teve a coragem de dizer: eu mando minha filha para uma escola particular, mas eu tenho condições. Basicamente, eu tenho condições de fazer isso. Em outras palavras, se você não tem condições de fazer isso, sinto muito, azar o seu. E sabe de uma coisa? Eu realmente queria gritar com esse homem e dizer: você não teria condições de fazer isso se não estivesse recebendo aquele cheque do governo que você recebe do estado da Carolina do Norte. Você não teria condições de fazer isso, cara. Verdade. Eu vou dizer isso aqui e falo sério. Sabe, esse é um dos temas de discussão sobre os quais venho falando há bastante tempo já. E esse é o fato de que não são os republicanos que são os racistas entre nós. Se há realmente algum racista entre nós, são os liberais brancos. São os liberais brancos. Já vimos isso repetidas vezes. E, sabe, eu me lembro quando... Sabe, toda aquela situação com o ICE estava acontecendo, quando os democratas faziam disso um grande problema. Onde quer que o ICE fosse, eles protestavam e faziam o maior escândalo, causando o maior alvoroço. E houve um caso, alguns de vocês provavelmente se lembram disso, em que havia um agente negro do ICE. E um liberal branco chamou um homem negro, um agente negro do ICE, pela palavra com N, com um R forte. E achou que estava tudo bem, porque ele estava fazendo algo com o qual ela não concordava. E a minha pergunta para todos os liberais, para todos os democratas que chamam os republicanos de racistas, me mostrem os vídeos de republicanos andando por aí, chamando pessoas negras de a palavra com N, com um R forte. Porque eu posso lembrar de pelo menos 2 vídeos de liberais brancos fazendo isso, de cabeça. E isso é recente. Recentemente, provavelmente dentro do último ano. Eu mostrei para vocês, pelo menos, na verdade acho que mostrei os 2 vídeos para vocês. Obviamente tive que censurar a parte em que ela disse a palavra com N, com R forte nos 2 clipes. Porque eram 2 liberais brancos diferentes, certo? Em 2 situações diferentes. Na verdade, acho que um deles era um cara branco, na verdade. E ele chamou o agente negro do ICE de palavra com N com R forte. Então me mostra uma situação em que republicanos fazem isso. E exatamente, eu vou esperar. Quero me aprofundar um pouco nisso, porque acho que é bem pertinente. São os liberais brancos
Não os republicanos. Você quer saber por que os conservadores e republicanos odeiam tanto as mulheres liberais brancas? É porque eles precisam de nós. Não, Scarlett. O problema é o seu racismo escancarado, disfarçado com um sorriso e seu complexo de salvadora branca. Condicionada a acreditar que nada pode ter sucesso sem você, que todo progresso exige sua aprovação, sua presença e sua orientação. E como seu senso de valor está ligado a ser necessária, você criou políticas e movimentos que mantêm as pessoas dependentes de você. Porque no momento em que uma pessoa negra ou uma pessoa hispânica não se alinha com o seu sistema de valores, aquele que te coloca como a guardiã do nosso sucesso, você invade nossas DMs, nos chamando de traidoras da nossa raça. Você nos vigia como capatazas. Vocês nos perseguem como caçadoras de escravos, tentando nos arrastar de volta para a dependência. Assim, podem continuar se chamando de aliadas. É por isso que as pessoas estão cansadas do liberalismo branco. Não é porque vocês são poderosas, é porque precisam se sentir assim, custe o que custar. Você quer fatos? Fatos? Liberais brancos acham que têm que nos salvar, ou que são os únicos que podem fazer isso. E é tipo, sabe? Obviamente a gente pode falar sobre toda essa questão da exigência de documento para votar. Como os liberais brancos, por algum motivo, acham que isso vai afetar principalmente os negros. E eu fico tipo, por que você diria uma coisa dessas? Você não acha que brancos seriam afetados, ou asiáticos, ou mexicanos, especificamente os negros? Então, e quanto aos negros? É que você acha? Por quê? Por quê? Por que nós seríamos afetados por isso? Você acha que somos burros demais para entender isso? Como conseguir um documento? Ou acha que somos todos pobres? E não podemos pagar por um documento. Tipo, o quê? O quê? Afinal, qual é? Porque se vocês lembram da Kathy Hochul, a governadora democrata de Nova York, vocês lembram? Ela disse: crianças negras não sabem usar computadores agora. No dia seguinte, ela tentou voltar atrás. Obviamente porque recebeu muitas críticas por isso. E com razão. Mas ela disse isso. Agora, imagine se o tio Trump tivesse dito exatamente essas mesmas palavras. A gente ainda estaria ouvindo sobre isso até hoje. Imagine se o tio Trump dissesse: se você tem um problema para decidir se está do meu lado. Ou Joe Biden: então você não é negro. Imagine se o tio Trump dissesse essas palavras. A gente ainda estaria ouvindo sobre isso hoje. Mas por que um democrata disse isso? Joe Biden. Isso é varrido para debaixo do tapete. Interessante como isso funciona. Enquanto você for um democrata, você pode sair impune sendo racista com pessoas negras. E essa é parte da razão. Eu sinto que há muitos brancos racistas, sabe, do lado dos democratas. Liberais, brancos, racistas. Porque eles conseguem sair impunes. Onde estavam todas as coberturas da mídia e as reportagens sobre esses liberais brancos? Chamando agentes negros do ICE de N-word com E forte? Porque se fosse um republicano, estaria em todos os lugares, cara. Agora, estaria em todos os lugares na rede de notícias comunista. Estaria em todas essas redes diferentes. Quantos deles cobriram essas histórias? Algum de vocês ouviu falar dessas histórias além de mim ou de alguns jornalistas independentes cobrindo isso? Certo, vocês não ouviram falar disso na mídia tradicional. Por quê? Porque eles eram democratas, é claro. O que também é bastante interessante, quando você realmente pensa sobre isso. O fato de que, você sabe, a grande mídia tenta tanto apoiar os democratas, e mesmo assim eles ainda perdem, é realmente impressionante. Realmente impressionante. Mas enfim, vamos ao que interessa. Sobre isso, eu tenho um vídeo de um rapper chamado Boosie, que revela tudo. Dá uma olhada. Nem todo caipira é racista. Eu vou dizer isso pra vocês. Não, tem uns caipiras que... Quem? Só? Uau! E você? Nem todo caipira é racista. Eu vou dizer isso pra vocês. Agora, tem uns caipiras... Que só. Uau! E vocês realmente ficaram confusos. Vejam, os maiores racistas não são realmente aquelas pessoas do boné vermelho do MAGA. Make America Great Again. Não são eles. São aquelas mulheres brancas, de nariz avantajado, cabelo colorido, obesas, com mentalidade de vítima, que se identificam como they, them. Aquelas mulheres brancas, liberais, esquisitas. Eu não sou muito ligada em política e escolher um lado, mas são especificamente elas.
Essas mulheres são racistas. Eu sinto que alguns desses pessoal do MAGA dizem: parem de se fazer de vítimas, superem o que vocês passaram, deixem de ser vítimas. E eu entendo que isso pode ser um pouco irritante vindo de pessoas brancas. Mas essas mulheres brancas liberais são assim, sabe de uma coisa? Isso mesmo, você foi escravizada, ainda é uma escrava, você é uma vítima. E quer saber? Eu também sou. Vou me aproveitar de tudo que você está passando. E se você disser para essas mulheres que você não é, ou melhor, hoje em dia, para essas pessoas que se identificam como they, them, que você não é uma vítima, que você não é oprimida. Na verdade, eu estou bem sendo negra na América. Vocês lembram daquela mulher branca liberal que chamou aquele agente negro do ICE de nigger com R forte? Minha mãe costumava me dizer, se você quer mostrar a verdadeira face de uma pessoa branca, é só deixá-la com raiva, discordar dela. Veja, esse pessoal do MAGA vai te mostrar o que realmente sente. Eles realmente não escondem o que pensam, pelo que vivi com eles nas redes sociais. Porque eu realmente não encontro pessoas brancas que representam o MAGA assim, pessoalmente. Eles só gostam dos negros que gostam de ser americanos. Sabe o que eu quero dizer? Você é negro americano. Você é negro americano. Aquelas mulheres brancas liberais querem que você volte para a África, sabe? Aquelas mulheres brancas liberais querem que você seja oprimida. Querem que você seja uma escrava. Porque seja lá o que for que elas acham que você pode se beneficiar, elas também querem tirar uma casquinha disso. Porque elas são vítimas, porque estão sendo oprimidas. Porque, na verdade, queriam ser um menino quando nasceram menina. E querem poder ser gordas. Eu não suporto mulheres brancas liberais. Elas são vítimas de tudo. Vítimas de tudo. E se você não continuar sendo vítima também como pessoa negra. E falam sobre os direitos civis e as coisas pelas quais nosso povo lutou para que elas possam embarcar e dizer, direitos civis. Vocês têm que entender que direitos civis não se aplicam só aos negros agora. Eles estão tentando usar os direitos civis para tudo, especialmente quando se trata da comunidade LGBTQIA+, GEPQRNDWXY. Quando se trata dos imigrantes, quando se trata das pessoas gordas, eles estão tentando usar isso pra tudo agora. E se você, como pessoa negra, não os apoiar, então você vai realmente ver como eles se identificam, como eles operam. Como eles se sentem sobre isso? Isso. Eu só fico tão cansada de ver mulheres brancas liberais escrevendo textos sobre a comunidade negra, sabe? Porque elas querem ser, eu sou branca, mas sou a favor das pessoas negras. Eu sou a favor das pessoas não brancas. E aí, quando você chega aqui e conta pra elas umas coisas sobre a sua comunidade que você sabe de verdade, porque você não estudou, você realmente viveu isso, Elas querem te dizer que você está errado. Sua branquela de merda. Quem é você pra falar do meu povo? ou elas, ou você vai estar falando e vai dizer algo tipo, sabe, como uma pessoa negra, eu estou cansada de como o sistema trata a gente. Aí vem uma mulher branca liberal. Como mulher, eu concordo completamente. O sistema tem maltratado mulheres como eu e você demais. Elas sempre têm que ser o centro. E é só típico de uma mulher branca. Mas são essas liberais. Sabe do que eu tô falando? São as liberais mesmo. Fato. São os liberais. E você sabe, foi engraçado quando ela mencionou essa coisa de estar acima do peso. Tipo, eles só querem ser vítimas porque querem estar acima do peso e ser obesos. Havia uma citação de um ex-jogador da NBA. Alguns de vocês provavelmente sabem de quem estou falando. O nome dele é Michael Beasley. Michael Beasley. Um salve para Michael Beasley. E o que ele disse uma vez foi: e se o amanhã fosse um lugar para onde a gente tivesse que ir para poder ter? Sabe quantas pessoas não conseguiriam chegar lá? Tipo, para ter mais um dia, você tinha que ir até o amanhã. O amanhã não vinha até você. Você tinha que ir até ele. Não importa o quão longe fosse. Você teria que, sabe, andar 16 quilômetros para chegar ao amanhã e poder viver mais um dia. Imagine que era um lugar para onde a gente tinha que ir. Quantas pessoas não conseguiriam chegar? Mas nós somos tão privilegiados que podemos sentar no sofá e pesar 140 quilos. Porque o amanhã vai vir até nós. Cara. E sabe, um tema recorrente que eu percebi nesses liberais é que todos eles são deficientes de uma forma ou de outra. E eles mesmos dizem isso, não sou só eu especulando. Tipo, eles vão te dizer, sabe, eu sou deficiente, então não posso trabalhar. Ou eu sou deficiente, então não posso trabalhar. Eu sou deficiente, então não posso trabalhar. E é tipo, peraí, como é que todos vocês são deficientes? O que está acontecendo? O que vocês estão alegando? Não tem como todos vocês serem deficientes. E é por isso que essa coisa de, e se o amanhã fosse um lugar para onde tivéssemos que ir? Quantas pessoas realmente não conseguiriam chegar lá? Sabe, porque a gente é mimado. O amanhã vem até nós, sabe? Cara, ela não mandou bem? Ela mandou bem. Liberais brancos se metem em tudo e qualquer coisa e tentam ser as vítimas o tempo todo, sobre qualquer coisa que você possa imaginar. Eu só falei sobre um trecho. O que foi?
As garotas que usaram as camisetas XX e XY no jogo da WNBA. E uma mulher branca liberal ficou brava porque elas estavam falando sobre isso. E a liberal branca disse: isso é violência. Espera, o quê? Falar já é violência? Fazer perguntas é violência? Que loucura, cara! Que loucura é essa? Eles são os verdadeiros racistas. Isso é 100% verdade. E eu sustento isso. Os liberais brancos são os verdadeiros racistas da sociedade. Mas dito isso, deixem seus comentários aí embaixo. Me digam o que vocês pensam e suas opiniões. Como sempre, fiquem seguros aí fora. Paz e amor, tô indo nessa.